Coração versus razão. Quem nunca teve um dilema como esse? Para falar sobre a relação entre afeto e racionalidade, ninguém melhor do que Baruch Spinoza. Pascal já dizia que o coração tem razões que até a razão desconhece. Mas o mais doido é que às vezes a razão sabe, conhece, entende e mesmo assim a gente é levado pelas emoções. Baruch Spinoza, filósofo do século XVII, desenvolveu na sua obra Ética uma longa e detalhada teoria sobre os afetos. Mas para a gente entender qual é a relação entre emoção e razão para Spinoza, precisamos começar pelo conceito de substância. Mas antes da gente falar sobre isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando sai vídeo e me segue nas redes sociais, @LiaFreitasFilo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, substância para Spinoza é aquilo que existe por si e por si é concebido. Ou seja, substância é aquilo que se gera e não depende de nada para poder existir. A ideia de Deus, portanto, para Spinoza é substância. No entanto, essa ideia de Deus para Spinoza em nada se relaciona com as religiões teístas, como por exemplo o cristianismo, o judaísmo ou o islamismo. Para essas religiões, Deus é transcendente, ou seja, ele até se relaciona com esse mundo que ele criou, mas ele está fora, está além desse mundo. Sem falar que essas religiões veem Deus como uma pessoa. Por exemplo, Deus se alegra, Deus se ira, Deus conversa, com as pessoas. Spinoza quebra com essa concepção e entende Deus como uma ideia, ou seja, não como uma pessoa. Além disso, entende Deus como algo imanente, ou seja, que está nas coisas e não fora delas. Então, para Spinoza, Deus e natureza são sinônimos. É importante lembrar que, por conta dessa visão, Spinoza sofreu durante toda a sua vida. Ele foi excomungado da comunidade judaica que ele fazia parte, sem falar que ele sofreu perseguição religiosa pelas produções intelectuais que ele fez naquele tempo. Então, a equação é mais ou menos a seguinte: Deus é igual à substância, que é igual à natureza. A substância, portanto, é uma potência criadora, e tudo o que existe é um modo da sua existência. É como se fosse uma manifestação diversa da mesma coisa. Por exemplo, a árvore é um modo da substância, assim como uma cadeira também é um modo da mesma substância, assim como nós, seres humanos, somos modos dessa substância. Então, coisas muito diversas vêm dessa mesma substância, como, por exemplo, pensamento e corporeidade. É interessante que esses dois, por serem bem diferentes um do outro, como eles saem da mesma causa, existe uma relação íntima entre eles. Então a nossa alma, o nosso pensamento funciona segundo as suas próprias regras, assim como o nosso corpo funciona segundo a sua especificidade. Mas ambos estão entrelaçados e se comunicam. As ideias da alma, portanto, vêm daquilo que afeta o próprio corpo ou das próprias ideias que a nossa alma, o nosso pensamento produz. E aqui chegamos no segundo ponto crucial para entender a teoria dos afetos em Spinoza, que é o conceito de conatos. Então, se a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo são gerados por essa potência infinita, que é a substância, ambos vão carregar essa potência, mesmo que de maneira finita. Ou seja, para Spinoza, tudo é dotado de uma potência de agir. Conatus em latim significa esforço. E dentro dessa concepção conceitual, para Spinoza, conato significa o esforço que cada ser faz para permanecer na sua própria essência. A essência para ele não é algo fixo, permanente e estático. Pelo contrário, nossa essência vai tomando novas configurações à medida que a gente sente coisas diferentes, experimenta coisas diferentes, deseja também coisas diferentes. Então, voltando à relação entre mente e corpo. Tudo o que afeta o nosso corpo gera afetos, ou seja, ideias sobre aquilo que experimentamos. Essas ideias podem ser mais superficiais ou mais profundas, mas todas elas interferem no nosso conatus, tanto para o bem quanto para o mal. Um dos afetos primordiais para o Spinoza, portanto, é o desejo. O desejo para ele é a própria essência humana. Se, portanto, o desejo é a nossa essência e, segundo o conceito de conatos, nós vivemos para preservar a nossa própria essência, então nunca que a gente vai conseguir suprimir o desejo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Lia, nem tudo que eu desejo é bom para mim. E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Segundo Spinoza,
a partir da compreensão a respeito da diferença entre ação e paixão. As paixões são afetos passivos, que vêm de causas exteriores, e por isso muitas vezes são confusos e difíceis de compreender. Já as ações são afetos ativos e que vêm de uma causa interna, e como vêm de mim mesmo, são mais claros e fáceis de compreender. Quando a gente se deixa levar pelas paixões, ou seja, por esses afetos passivos, entramos numa espécie de redemoinho obscuro e denso de sensações. O Spinoza chega a falar que esse estado pode ser inclusive alucinatório, tendo em vista que a gente começa a imaginar uma série de coisas que muitas vezes não têm relação de fato com a realidade. Tipo quando a gente está muito apaixonado por alguém e fica obsessivamente pensando nela e projeta toda a nossa felicidade e desejo em cima dessa pessoa. Estar apaixonado, portanto, pode ser um misto bem confuso de prazer e agonia, para parafrasear Sandy Júnior. Sim, esse canal também é cultura pop. Só uma paradinha para lembrar de dar aquele like. Gente, acabei de fazer uma relação entre Sandy Júnior e Spinoza. Por favor, eu mereço. Certas paixões, portanto, podem aumentar o nosso conatos, ou seja, nos deixar alegres, potentes, mas apenas de forma momentânea. As paixões, por virem de causas externas e serem muito confusas, elas são muito instáveis. E por isso a gente acaba oscilando muito entre um estado, às vezes, de euforia e de profunda tristeza. Nem toda paixão, portanto, nos leva à elevação do conatos, ou seja, a nossa alegria. Mas toda ação se caracteriza positivamente por nos levar a essa elevação do conatos, a nos deixar de fato alegres. Isso porque os afetos ativos são claros a nós, guiados por ideias adequadas, e não pela imaginação e sentimentos de onde a gente não sabe de onde vem. Assim, quanto mais nos guiamos pelas paixões, mais instabilidade e dependência do outro nós teremos. E quanto mais guiado pelas ações, mais constância e autonomia nós iremos desenvolver. Dessa forma, Spinoza não opõe afetos e razão, porque a nossa própria razão, como a gente viu, é guiada por afetos. Muito menos subordina o corpo à razão, tendo em vista que os dois estão conectados e vêm da mesma causa e se relacionam de forma paralela. A proposta ética, portanto, de Spinoza de como saber lidar com os afetos se fundamenta na seguinte frase: compreender o que desejamos e desejar o que compreendemos. Isso, portanto, se configura como um exercício de autocondicionamento e não de reprimir os afetos. É saber dosar ações e paixões e saber também canalizar o nosso conatos, o nosso desejo, para aquilo que de fato aumenta a nossa potência de maneira constante. Para isso, a gente tem que se afastar de causas externas que nos levam à passividade e estar constantemente exercitando a nossa reflexão sobre aquilo que a gente sente e sobre os encontros, vivências e experiências que a gente tem no dia a dia. Então é isso, gente. Essa é só uma pontinha da filosofia e do pensamento do Spinoza. Se vocês sofrem desses conflitos aí entre razão e emoção, deixa nos comentários, me conta as vivências de vocês e nos vemos numa próxima.